Olá, ora cá estou eu mais uma vez para falar de mais um autor Prémio Nobel. E segundo a ordem que eu vou seguindo, a ordem alfabética, hoje é a vez de André Gide. Ora, André Gide é um escritor francês, nascido em 22 de novembro de 1869, em Paris, e falecido também em Paris, no dia 19 de fevereiro de 1951. É autor de mais de 50 volumes de ficção, poesia, peças de teatro, críticas, biografias, traduções, enfim, todos livros de grande penetração psicológica, agudeza crítica e desafio às convenções morais. Foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1947. André Paul Guillaume Gide, o nome completo dele, foi criado no seio de uma família abastada, de uma forma muito puritana, muito tradicional, muito antiga. Começou desde muito novo a aprender piano e ele tinha de facto muito jeito para aquilo, e o piano foi a sua companhia, o seu hobby, a sua distração para toda a vida. E ele até lamentava que não tivesse tido professores a sério de piano, porque podia ser e gostaria de ter sido um grande pianista e ter-se dedicado ao piano em vez de outras coisas. Logo em 1880, portanto, tinha ele que 11 anos, morreu o seu pai, com quem ele tinha uma boa relação, um relacionamento feliz e terno. A sua morte deixou um bocado desamparado, face à mãe, que era uma senhora rigorosa, castradora, pelas próprias palavras dele. Talvez por isso se tenha influenciado. Ele teve muita dificuldade nos estudos, interrompeu os estudos mais tarde quantas vezes, saltou de escola em escola, enfim, não conseguia assentar em lado nenhum. Aos 13 anos foi admitido numa escola chamada a École Alsacienne, que era um internato, mas também se sentiu lá bastante mal, como aliás em todo lado. Era sempre um inadaptado. Portanto, saiu, foi para outras escolas, mas depois, mais tarde, acabou por lá voltar e foi lá que ele esteve até completar o curso e até se formar. Bem, nessa altura em que ele estava lá na escola alsaciana, portanto, que ainda era muito novinho, conheceu uma prima, uma tal de Madeleine, e com essa prima ele viveu uma vida longa, mas tortuosa. Deixou-se fascinar por ela, e pouco a pouco foi construindo uma imagem de perfeição, que ela era a mulher perfeita, era o ideal, e apaixonou-se mais por essa imagem do que pela própria pessoa. Portanto, foi uma paixão puramente intelectual, mas nem por isso menos ardente. Ele quis logo querer casar. Ela, umas vezes gostava, outras não gostava, pegava, largava. Família, então, opunha-se terminantemente, por várias razões, até porque eram primos. Mas depois, a certa altura, a mãe dele, em 1895, a mãe morreu e isso desencadeou ali uma série de acontecimentos que levaram ao casamento. Casaram mesmo. Portanto, em outubro de 1895, casaram. Mas o que é certo é que nunca consumaram o casamento. Portanto, aquele tal amor platónico
manteve-se, veremos depois mais adiante, ele nem tinha muitas condições para isso, porque não era o dom e a vocação dele. Ele era homossexual, digo já. Portanto, ele de qualquer maneira, ele sentia-se, nem ele se sentia bem com ela, nem ela com ele, tinham aquela paixão platónica, não física, e nem um nem o outro sentia a vontade, nunca se relacionaram fisicamente. Portanto, construíram um casamento de fachada, digamos assim. Ora, como já disse, ele era, portanto, homossexual, eh, e desde sempre, eh, sempre, e ainda de solteiro e depois de casado, tinha frequentemente casos com homens, normalmente mais novos do que ele, às vezes até ainda autênticas crianças, casos que hoje chamaríamos de pedofilia. Bem, o que é certo é que apesar de todas estas imensas traições, o casamento lá foi sobrevivendo por causa do amor grande que eles tinham, de qualquer maneira. O que é certo, ele, à sua maneira, amava enormemente. Um, mas depois aconteceu aqui um azar, quando foi em maio de 1917, está a ver, 1917, já eles tinham casado, há uns 20, mais de 20 anos casados, ele começou iniciou uma relação com um jovem mais a sério. Era uma coisa mais séria do que todas as aventuras que ele tinha tido com homens até aí. Era um tal Marc Alegre que, que foi realmente que o acompanhou ao longo de vários anos. O que é certo é que ele, neste ano, em maio de 1917, foi com esse Marc Alegre para a Inglaterra, fez uma viagem por ele, andaram por lá. E Madeleine não achou graça nenhuma aquilo. Se ela até aí, se ela até aí conseguia fingir, ou não fingia, porque ela via perfeitamente e sabia, mas conseguia passar por cima de todas as infidelidades dele, um, desse não foi porque foi descaradamente, uh, uh, foi à vista de tudo e de todos, e então ela deixou, largou e foi morar para uma casa que tinha em Couvarville e desligou-se. E no ano a seguir, em 1918, deixou o mesmo de vez, largaram-se definitivamente. Bem, mas uma coisa é certa, ela no princípio, nos primeiros anos, amaldiçoou, sei lá, como era normal, considerasse mulher traída, mas depois o que é certo é que acabou, aquela fase passou, não é? Tudo se passa na vida e aquele, portanto, como sabia que, a, que a amava muito e incondicionalmente, apesar de todas as traições que fazia, nunca mais se juntou com ele, mas também não o desprezava, continuou a dedicar-se a ele, a trabalhar com ele, porque ela tinha influências nas edições e na, até na feitura dos livros e assim. Bem, o que é certo é que ela acabou por morrer em 1938, morreu. Mas até lá, de facto, foi sempre uma, foi sempre fiel à sua maneira. Bem, uma coisa é certa, a separação dela em 1918, para ele foi como que uma libertação. Ele deixou de se sentir mais no dever de se considerar um homem casado. E, portanto, ele foi a oportunidade de ele dar mais largas ao, à sua inclinação homossexual, de se assumir como um homossexual, e, e foi nessa altura que ele publicou então um livro chamado Corridon, no qual ele se assume como homossexual, conta as suas memórias. Entretanto, ora,
para ver, isto só para verem que ele era realmente uma pessoa muito estranha, muito diferente, um homem diferente da generalidade dos seres humanos, é que ele tinha muita pena de não ter filhos. Vejam lá. E então, teve uma filha. Como é que ele conseguiu arranjar a filha? Olha, havia uma jovem, uma filha de uma velha amiga, de, de- e, portanto, admiradora do Gide, que tinha uma filha que chamava-se Elisabeth von Riesenberg, e que se prestou, digamos, a ser a mãe do seu filho. Ele, até lá um escrito dele, ele escreveu-lhe um dia, numa carta: não me resigno a ver-te sem filhos e a não ter eu mesmo. Que é certo que, na sequência daquela conversa, acabaram por fabricar, digamos assim, lá tiveram um filho, uma menina, uma tal de Catherine, ou Catherine, em francês, provavelmente. E então, mas o que é certo é que foi tudo às escondidas da Madeleine, da ex-mulher, de quem ele considerava sempre ser a única mulher da vida dele. É engraçado. Eu, a certa altura, ele ele fez uma casa nova em Paris e reservou lá um quarto para a Madeleine. A Madeleine nunca lá foi morar, nunca quis, nunca mais. Lá ia morar nessa casa, mas tinha lá o quarto da Madeleine. Bem, portanto, ele tinha muito respeito pela Madeleine, escondeu-lhe toda a vida esta menina. Ela nunca chegou a saber que ele tinha esta filha e acabou por só adotá-la como filha depois da mulher ter morrido. Então, estão a ver, é um ser muito estranho. Bem, agora, mas foi, pronto, isto digamos, na parte pessoal, né, para ficarem com uma ideia do tipo de pessoa que ele era. Quanto às obras, já vimos que ele se dedicou a vários géneros, ainda com apenas 20 anos começou a publicar textos, até lá nas revistas ainda escolares, e aos 22 anos publicou o seu primeiro livro, sob pseudónimo, que se chamou Les Cahiers d'André Walter. Lá está, André Walter era o pseudónimo que ele usava para publicar estes cadernos. Bem, o que é certo é que estes cadernos não despertaram muita atenção do público, não tiveram grande saída, mas tiveram uma vantagem. Houve alguns conhecidos escritores da época que repararam naquele rapaz que ele parece que tinha jeito para aquilo. Um deles foi o Maurice Maeterlinck, engraçado, que veio mais tarde a ser também prémio Nobel, em 1911. Está a ver? Portanto, bem, nesta altura, quando as primeiras obras dele da juventude eram, considerava-se um artista do simbolismo, eram obras simbolistas, mas brevemente mudou e essa tendência começou a virar com uma obra que se chamava Palude, que, ao que julgo, também existe uma edição em Portugal com o nome de Paúis, a tradução de Palude, de Pântanos, Paúis, que deram o nome de Paúis, de uma edição de 2002. Em 1897, portanto já quase na viragem do século, ele escreveu, editou então, Nourriture terrestre. Podíamos chamar em Portugal os alimentos da terra, ou os frutos da terra. E foi a partir desse livro que ele realmente começou a dar nas vistas e a ser encarado como um escritor. E foi nessa obra que ele começou a defender
as doutrinas que ele veio depois a ter toda a vida. O hedonismo ativo, ou seja, o prazer considerado como o bem supremo. O que nos dá prazer, o que nos faz felizes, é que isso é o que devemos procurar. Isso foi, de facto, ao longo de toda a vida, um marco fundamental na sua obra. Portanto, a partir daí ele dedicou-se a examinar os problemas da liberdade individual, da responsabilidade. Portanto, ele foi sempre um defensor acérrimo da liberdade e da responsabilidade. Portanto, termos toda a liberdade, ninguém nos pode criticar, só aquilo que nós pensamos é que temos o direito de querer. E ninguém tem nada com isso. Portanto, era nesta base que funcionava a sua obra. Ora, isto trouxe-lhe, imaginem, no princípio do século XX, a Igreja era ainda, portanto, toda poderosa. Ele teve grandes conflitos toda a vida sobre moralidade, conflitos com a Igreja, conflitos com o Estado, por causa de afrontar esta moralidade tradicional, afrontar os tabus que estavam instituídos na sociedade do seu tempo. Portanto, depois, portanto, ele começou a editar livros, começou a inserir-se na vida literária e em 1909 fundou uma revista que foi a Nouvelle Revue Française, a NRF, que foi uma revista que foi muito famosa e foi uma fazedora de opinião ao longo de muitas décadas, até depois da Segunda Guerra Mundial, que foi, portanto, muitíssimo influente na época. E, digamos, para apoio a essa revista, portanto, associou-se com um editor que já havia, com o Monsieur Gallimard, e criaram a editora Gallimard, portanto, que era associada da Nouvelle Revue Française para a parte editorial. E aí começaram a editar grandes livros de muitos escritores importantes, que se tornaram muito conhecidos, alguns dos quais ganharam prémios Nobel. E aí o Gide teve muita importância, porque ele foi durante muito tempo, digamos, as funções que ele exercia lá na revista era fundamentalmente caçar os talentos, pegar nos jovens escritores a quem ele via capacidades e lançá-los e editá-los na Gallimard, e que muitos de facto vieram a ser. Pronto. Entretanto, ele ia publicando os seus livros, e eu iria salientar aqui, de acordo com o que li, aqueles que se diz que foram os mais importantes da sua carreira. O primeiro é aquele que já falámos, das nourritures terrestres, tais alimentos da terra, ou como eu já quis traduzir, em que ele começou a primeira vez numa prosa em que ele confessava a sua personalidade, que já vimos, como já disse atrás, pronto, não quero existir mais, em que ele se manifestava a sua maneira de ser, a sua personalidade, aquilo que veio a ser na vida. Depois, outro livro importante, e que eu tenho aqui, que está traduzido em português, que é Les Caves du Vaticano, que teve em Portugal o nome Os Subterrâneos do Vaticano, que está aqui, que, como o nome diz, Subterrâneos do Vaticano, em que ele denuncia coisas que estão menos bem dentro da Igreja e com quem ele não concordava, e que lhe mereceram grandes críticas na época. Né? Este livro foi publicado em 1914, portanto, quando estava a começar a Primeira Guerra Mundial. Vejam a celeuma que isto deu. E então, vejam, ele criou de tal maneira inimizade com a Igreja Católica, que quando ele morreu, depois já dele morrer, no ano a seguir a dele morrer, todos os livros dele, a literatura dele toda, foi posta no Índice de Livros Proibidos da Igreja. Um livro muito importante dele,
que merece ser lido. O outro é o tal Corridon, que eu já comecei a falar, que ele só teve a coragem de publicar definitivamente em 1924, depois de se separar da mulher, quando ele se sentiu psicologicamente uma pessoa livre, liberta das suas obrigações sociais, não é? Porque até aquele tempo, ser homossexual, aquilo era um crime, não é verdade? Todos, por isso aqueles, no geral, naquele tempo, os homossexuais, apesar da sua tendência, todos casavam e procuravam até ter filhos e dar-se bem e fingir um casamento perfeito, porque a homossexualidade e a pedofilia eram altamente eh, antissociais e antimorais para a época. Então, este Corridor tem uma história muito complexa. Ele começou, tentou, onde escreveu, andou há alguns tempos a escrevê-lo, e por volta de 1910, 1911, ele fez um esforço para o publicar. Mostrou, ainda imprimiu, ou datilografou, acho que até datilografou, não foi, imprimiu meia dúzia de exemplares, que deu a amigos para ler, e as pessoas lançaram a mão à cabeça, por amor de Deus. Quer dizer, isto, creio que na altura até foi só dos dois capítulos primeiros. Não faças uma coisa disso, tu matas, destróis-te para o resto da vida. E ele retraiu-se e não publicou. Depois fez um outro forcing, já depois de se separar da mulher, por voltas de 1920, já o livro completo, mas pá, aquilo não saíram mais do que umas dezenas, 40 e tal exemplares, e porque aquilo, pá, toda a gente o aconselhava, tira isso do mercado, não, por amor de Deus, não te metas nisso, tu destróis-te para sempre. Mas então em 1924, ele, depois de então já encheu-se de coragem, assumiu a sua homossexualidade, assumiu a sua responsabilidade, assumiu a sua personalidade e editou de vez e lançou começou a fazer carreira em 1924. Portanto, neste livro destinado mesmo a combater os preconceitos homofóbicos que havia na época, na sociedade do seu tempo, e foi onde ele se manifestou realmente como um homossexual assumido. Depois, outro livro muito famoso é, que, portanto, no original é Les Faux Monnayeurs, que é, em português, Os Moedeiros Falsos. Os personagens principais são, sobretudo, jovens, parisienses, e não só, também mulheres adúlteras, jovens delinquentes, tudo personagens um bocado fora da caixa, como se costuma dizer, de Paris, em que tudo isso são enquadrados por um escritor, que o qual está a recolher dados para escrever um livro, ao qual ele quer chamar Os Moedeiros Falsos. E já aqui, ao falarmos os moedeiros falsos, porque não as moedas falsas, o dinheiro falso? Portanto, é que dá a ideia de que estamos a falar de uns moedeiros falsos, uns moedeiros que não são moedeiros, são símbolos de qualquer coisa falsa, artificial, fingida, disfarçada, que não é propriamente o dinheiro. O dinheiro é um pretexto. Não é? Mas, de qualquer maneira, ainda aparecem ali, a certa altura, uma quadrilha que tenta servir-se daqueles jovens que vivem lá no internato e que, como no geral a juventude, não é? Reúnem-se à volta de um que arrasta os outros para a má vida e que os levava a passarem por conta de uns criminosos dinheiro, moedas falsas, só douradas, a fingir que eram moedas de ouro. Portanto, mas que é ali quase com um pretexto. O engraçado é que este livro, a história é, na prática, o livro é escrito não como livro, mas como um género de um diário que aquele escritor ia escrevendo, ia registando, onde ele registava a sua vida pessoal, que ele era também, portanto, homossexual,
e os seus relacionamentos com aqueles jovens e que se sentiam apaixonados por ele, e ele, portanto, procurava, portanto, levá-los, aconselhá-los, e acompanhá-los na vida e fazer deles uns jovenzinhos. Portanto, amava-os e ajudava-os. Depois aparece pelo meio uma senhora que tem um bebê, que é uma recém-casada, que depois apanha tuberculose, vai para um sanatório lá, julgando que morriam, que já de lá não saíam, envolve-se lá com outros, engravida, tem um bebê, depois ele ajuda também essa senhora, depois essa senhora às tantas, com a tal teoria de que cada um é livre, só acha com aquilo que acha que deve pensar e crer. Ela pensou que ia falar ao marido, acontecesse o que acontecesse, e o marido acabou por aceitá-la e não sei o quê. Portanto, estão a ver. Mas é um livro fantástico que eu aconselho muito a ler. Portanto, depois, para outro livro que também não, que eu creio que não está traduzido em Portugal, que é Voyage au Congo, Viagem ao Congo. Aqui eu para já não vou dizer nada, mas é continuar aqui a falar um bocadinho do resto da vida dele, onde aparece a oportunidade de falar desse livro. Bem, portanto, como já vimos através da revista e da editora Gallimard, que foi uma editora que se tornou famosa, que toda a gente, penso eu, que a maior parte das pessoas que estão ligadas aos livros ainda hoje conhecem, continua a editar livros famosos, tornou-se uma personagem, não é, muito influente na época, pelo o André Gide, então acabou por cair na política, não é? Portanto, as pessoas sem querer, portanto, quando são fazedores de opinião, digamos assim, são, no geral, tentados pela política e pelos políticos. E pronto, ainda exerceu alguns cargos políticos, sobretudo a nível local, e então, a certa altura, foi abordado pelos comunistas e, epá, portanto, entusiasmou-se pelas ideias marxistas, pelo socialismo e declarou-se comunista. Mas ele sempre disse que não era ele que era comunista, os comunistas é que o levaram a ele para se promover, para promover o partido, usaram a imagem dele. Portanto, ele sempre foi uma pessoa muito desligada dessas coisas, pá, nunca foi de se comprometer com nada nem ninguém, regulava-se pela sua própria cabeça e só isso é que era o importante para ele. E, portanto, era assim um comunista mais ou menos. De qualquer maneira, a certa altura, a União Soviética convidou para ir lá visitar a União Soviética. E aí ele tomou contacto com o regime soviético da época, com o stalinismo, e ele não gostou nada daquilo. Foi a desilusão total, porque achou, segundo ele dizia, e depois confessou num livro que depois escreveu, porque até inclusivamente todos que foram com ele trocaram impressões e chegaram todos à mesma conclusão, que aquilo não era regime, que era um abastardamento do idealismo marxista, das ideias de liberdade, igualdade, qual liberdade? Aquilo foi simplesmente a troca de um totalitarismo por outro totalitarismo. Não era mais nem menos do que uma nova forma de totalitarismo. Deitaram abaixo um totalitarismo, os czares, para criarem outro totalitarismo igualmente ou ainda mais feroz do que o que lá estava. Ele veio completamente desiludido e escreveu então um livro que se chamou Retour de l'URSS. O Partido Comunista tentaram por tudo que ele não publicasse o livro, fizeram tudo, mas ele levou dele avante e publicou o mesmo livro. E rompeu com o Partido Comunista, não quis saber mais do comunismo para nunca mais. Inclusive, no ano seguinte, em 1937, portanto, está a haver ainda 2 ou 3 anos antes da Segunda Guerra Mundial, veio insistir com um outro livro, a insistir mais em um livro que ele chamou Retouche à mon retour à l'URSS, retoques do meu regresso da União Soviética.
em que ele insistiu ainda mais e bateu ainda mais nos comunistas. Foi, portanto, a pior emenda que se mete. Os comunistas tentaram-se livrar-se de publicar o livro e ainda fizeram pior. Mas eu depois saltei um bocado por aqui, porque eu queria falar também daquele do Voyage ao Congo, da viagem ao Congo, que não, que eu saiba, não está editado em Portugal. E é o seguinte, ele, enquanto estava na altura da política, ele fez várias viagens sobretudo de vários países da África, de colónias francesas. E ele também veio de lá desiludido, como veio depois mais tarde da União Soviética. Veio desiludido ali com o quê? Com a política que o governo francês lá fazia. Entregou aqueles pobres países, aqueles pobres indígenas, nas mãos dos capitalistas, das empresas francesas que os exploravam completamente, exploravam os territórios, exploravam as pessoas, e ele veio de lá completamente desiludido, e então escreveu este livro também de crítica feroz à colonização francesa, que os Voyage ao Congo, que eu saiba não está editado em Portugal. Portanto, então, livros que estão editados em Portugal são estes 4 que eu tenho. Gosto muito deste livro, que é Isabel, que é até um livro bastante antigo, um livro dele de 1911 e que foi editado em Portugal pela Estúdios Cor, a saudosa Estúdios Cor, uma editora ao qual estava ligado José Saramago. Saramago foi, não sei se até um dos donos desta editora, ou pelo menos, portanto, editor lá, e traduziu vários livros que foram publicados depois nas Estúdios Cor. Este livro foi publicado, portanto, nas Estúdios Cor, no ano a seguir ao Gide ganhar o Prémio Nobel. Então, digamos, foi o primeiro livro que foi publicado em Portugal, aproveitando a onda do Prémio Nobel. Portanto, é um livro muito lindo, com uma capa maravilhosa, como no geral eram todos os livros da Estúdios Cor. E, portanto, que conta uma história engraçada, que é a história de um escritor, um jovem escritor que foi a um velho palacete que estava já meio abandonado para recolher dados para escrever um livro, e encontrou lá uma carta que ele deu depois pano para mangas para estudar a história dos antepassados que lá viveram. E o interessante deste livro é que não é escrito, digamos, por ordem cronológica, é escrito à medida, os textos vão aparecendo à medida das coisas que ele ia encontrando lá no velho palacete. Hoje encontrava isto, falava disto, amanhã encontrava aquilo, falava daquilo. Não tem uma ordem cronológica. Mas o que é certo é que está tão bem construído que, apesar de não ser cronológico, percebe-se perfeitamente a história. Pronto, então o que é que acontece? Chegou a Segunda Guerra Mundial, por essa altura, até ainda um ano ou dois, depois de ele vir lá da União Soviética, de escrever que ele retura ao URSS, e que ele ficou muito desiludido com a política e com aquilo tudo, ele praticamente não escreveu muito mais grande coisa. Dedicou-se fundamentalmente a editar os seus diários, que ele tinha. Ele sempre teve a mania dos tais apontamentos, como aliás aqui neste livro, é engraçado, este livro todo ele é o diário, os apontamentos que o escritor, personagem principal do livro, ia recolhendo e guardando para depois serem ideias para escrever o romance. E ele, portanto, ele era mesmo assim que ele fazia. Escrevia diários, e depois começou a dedicar a editar esses jornais, o jornal, e então esse jornal fartou-se de dedicar até o resto da vida. Até que, já quase na hora da morte, ainda estava a preparar, nos quase últimos dias de vida, ainda estava a preparar o seu último diário para ser editado. Portanto, ele, quando foi na altura da Segunda Guerra Mundial, os alemães conquistaram a França, tomaram conta de tudo o que era de mais valor, a tal revue, a Nouvelle Revue Française, e a Gallimard, assim, foram tomadas e dirigidas pelos alemães e pela GSS, não é? E, portanto, controladas.
ele largou aquilo tudo, exilou-se primeiro para o sul de França, mas mesmo aí acabou por ir para o norte da África e lá viveu até ao fim da guerra. E depois, no fim da guerra, andou sempre com andar, não a regressar várias vezes. Ele, inclusivamente, ele teve lá, conheceu lá o De Gaulle, né, que foi o grande libertador da França, dos alemães. Um, Conheceu lá o De Gaulle e o De Gaulle depois no fim convidou-o a regressar, mas ele tinha medo de ser, como via muitos serem, pois considerados colaboracionistas com o regime anterior e foi-se deixando ficar, até que só voltou depois, já em 1946, já quase um ano depois, é que voltou. E ele teve já muitas dificuldades em entrosar-se no meio literário. Aquilo já não era, o meio já não era o que era antes da guerra, os escritores eram todos muito ligados à política, era uma literatura já muito politizada, e jornalismo e não sei o que mais, era tudo já muito político, e ele prezava muito a sua liberdade e a sua autonomia, e não, pronto, nunca mais escreveu nada de jeito, dedicou-se, como já disse, a publicar os seus diários, até que morreu. Depois, em 1947, um, já quase, portanto, no fim da vida, já muito velhinho, foi então atribuído o Prémio Nobel da Literatura, realmente pelo grande papel que ele desempenhou na inovação e na alteração dos conceitos, porque ele, além dos, da luta contra a homofobia, foi também um lutador pelos direitos das mulheres, que eu não falei, mas o direito de voto, e tudo isso. E foi sempre um indivíduo inovador e à frente do seu tempo, e, e por tudo isso lhe foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura. Pronto, depois acabou por morrer então em fevereiro de 1951, 3 anos e pouco, 3 anos depois de receber o Prémio Nobel. E, engraçado, foi enterrado lá em Cuverville, na terra onde a esposa viveu os últimos anos, 10 ou 20 anos da vida dela, e acabou por ser enterrado lá em Cuverville, numa campa ao lado dela. A ver. É um amor muito estranho, que diríamos nós hoje, mas era assim André Gide. E por aqui me fico. Pronto, voltarei um dia destes com outro autor Nobel, por ordem alfabética. Adeus, até à próxima.